Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Albelicast. E hoje a gente está recebendo uma empreendedora, assim, massa, que eu tenho certeza que vai ter muita coisa para ensinar a gente. Cheirinho de sucesso ela tem. E também começou, assim como eu, a domicílio, né? Não tinha seu espaço físico. E hoje ela tem loja, hoje ela dá mentorias, então ela tem muita coisa para ensinar a gente. Então seja muito bem-vinda, Edna. Muito obrigada, Laiane, pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco. O prazer é todo nosso. E assim, a gente quer escutar, né? O que você tem a ensinar a gente, que eu tenho certeza que a gente tem muita coisa a aprender. E assim, para começar, lógico que a gente tem que começar com o empreendedorismo, né? Que é o que tu é nata aí. Tem muita coisa, né? Como eu disse, para ensinar a gente. Mas assim, antes de Edna empreendedora, Edna trabalhou, já... Então, eu já fiz um pouco de tudo, né? Eu já panfletei, dia de domingo lá em Gravatá. Eu já fui repositora de tempero, inclusive nesses mercados aqui das redondezas. Eu trabalhava dia de sexta e sábado. E também, eu acho que já trabalhei em clínica, isso. Já trabalhei em clínica como recepcionista. E teve mais uma coisa que eu Sim, tava falando agora, eu lembrei, que inclusive foi um podcast da gente junto também, que a gente foi como convidada. A gente falou sobre isso, que a gente trabalhou juntas já. Foi? Foi. Numa fábrica de lingerie. Foi. Inclusive, era aqui atrás. Eu acho que nem existe hoje em dia, porque era clandestina. Né? Era bem clandestina mesmo. Tipo, o lanche da gente era o quê? Pão com mortadela. E assim, era com porta baixada. E a gente era muito nova, né? Eu nem lembro quantos anos eu tinha na época. Eu acho que uns 13, 14. Eu acho que era nessa faixa. E vocês trabalhavam de que lá? Na fábrica? Então, eu acho que era na parte de acabamento. Eu tenho uma vaga lembrança que a gente cortava. A gente era tão nova que é reflexo, né? Eu não tenho na memória exatamente como era. Só que eu lembro, assim, que tinha máquina que a gente dava, tipo, algum pontinho. A gente não era costureira, né? Mas, assim, tipo... E era por centavos. Porque era produção. Entendeu? Era Cada peça, peça, isso, era bem baratinho. Era. Aí, assim, quanto mais a gente produzisse, mais a gente ganhava. E hoje a gente vê, né? As duas empreendendo, né? No ramo, né? Caramba, e, assim, agora foi lá... Nostalgia. E, assim, eu acho que isso tudo ajudou a fazer quem a gente é hoje, né? Eu também trabalhei em mercado como promotora de vendas, né? Que era arrumando Danone, colocando o Danone ali no local. E dali eu já comecei crescendo, tipo, ajudando as outras pessoas. Tipo, comecei como promotora e lá eu já fui promovida para fazer pedido, tudo de menor ainda, velho. Para fazer pedido, eu ia nos mercados, fazia pedido. Então, assim, eu já me achava ali no meio, né, desse que gosta de empreender, né? E eu acho que tudo isso foi despertando para se tornar, né? Então, assim, esses foram teus primeiros... eu trabalhei pouco, na verdade. Quando eu era bem mais jovem, antes desse trabalho, que o primeiro trabalho foi esse de repositora de tempero em mercado, eu era louca para trabalhar. Morria de vontade de trabalhar, eu queria muito meu primeiro emprego e tal. Mas antes disso, eu já vendia bijuteria. Eu fazia, tu lembra daquela época de miçanga? Lembro. Meu Deus, a gente vai revelar a idade aqui. Mas tu lembra daquela época de miçanga, que a gente montava as pulseiras com silicone. Tinha até uma loja aqui na Duque de Caxias. Então, eu já fazia aquelas bijuterias e vendia. Muito bom. Entendeu? Vendia de porta a porta. Porta a porta. Vendia na escola. Então, foi aí que tinha nasceu o empreendedorismo. Isso, eu lembro que eu tinha um brinco de 80 centavos. E o expositor era uma caixa, a tampa da caixa de um tênis ou alguma coisa assim. Aí eu colocava os furinhos e colocava o preço. Aí, nesse tempo, tu ainda continuava fazendo e trabalhando? Isso. Eu andava tanto no meio do mundo. Eu morava na Mangueira e saía pro Bosque para vender brinco de 80 centavos. A domicílio? A domicílio. E quando foi assim que teve o primeiro, não, eu vou largar tudo e vou só empreender? Tudo começou, essa parte realmente só empreender, em 2012, quando, com uma amiga, né, a gente conversando, foi para o centro, que atualmente é a minha sócia. A gente foi para o centro do Recife, e aí quando a gente chegou lá, era feriado aqui em Vitória, quando chegou lá, olhou assim, dá para vender isso aqui. Foi bem assim, aleatório. Vamos? Aí pegou ali R$250 cada uma, montou, comprou algumas coisas e ficou vendendo, acho que mais ou menos por cerca de 1 ano, isso. Aí foi quando eu fiz assim, acho que a gente tem que criar o Facebook, colocar uma página, alguma coisa assim do tipo, aí a gente começou a postar. Aí, como eu também trabalhava e ela, a gente vendia nas horas vagas, tipo na faculdade, até mesmo no trabalho, e aí ficava revezando, que era a famosa sacoleira, né? Que andava com aquela mochilinha
cheio de coisa. Aí foi, acho que passou 1 ano e 6 meses, mais ou menos, no porta a porta. E em 2014... Uns 2 anos depois. Foi. Em 2014 foi quando, de fato, veio a primeira loja física. E, tipo assim, foi um start também. Eu estava passando ali no Beco do Cornélio. Vi uma placa de aluguel? Vi uma placa, não custa nada perguntar. Dinheiro eu não tinha, né? Mas, assim, não custa nada perguntar, né? Aí eu perguntei, aí eu disse, caramba, é muito caro. Como é que eu vou pagar isso? Isso, não, tipo, ainda é muito distante e tal. Eu sei que as coisas foram acontecendo, que realmente, quando a gente vê, a gente já está lá no processo, né? E nesse período, eu tinha passado por uma seletiva para trabalhar na área de logística, que era o que eu estudava. E entre 15, eu tinha ficado entre as 3 selecionadas. Só que nesse bendito dia que eu passei ali, vi a placa do ponto. Era o dia da resposta. Aí eu falei com a minha amiga, que na época a gente ainda não era sócia, só vendia assim. Eu ia aí, não sei o quê. Não, vamos ver, vamos procurar o dono. E, inclusive, a menina queria repassar o ponto. Então, já tinha ar-condicionado, entendeu? Já tinha algumas coisas que dava para aproveitar. Mas já era loja de roupa já? Era uma loja de roupa, só que quando eu iniciei no ponto físico era só bijuteria e moda praia. Moda praia. Entendesse? Não continuou logo de... Não, moda feminina. Na verdade, eu comecei só com bijuteria, entendesse? Aí eu fui agregando, coloquei moda praia e quando eu fui a primeira loja física foi bijuteria e moda praia. Bijuteria e moda praia. Isso, aí eu, resumindo, quando eu vi já estava assinando um contrato de aluguel, porém não tinha nem dinheiro para pagar o próximo mês. Mas enfim, né? Estamos aí até hoje. Isso é muito bom, porque assim, muita gente tem esse medo, né? De começar. Deu medo, assim? Deu, porque assim, no dia que eu tinha que dar a decisão do contrato, foi o mesmo dia da entrevista, que era entre as 3 selecionadas. Ali não tinha opção, né? Então, dia antes eu conversei com meu pai, né? Aí eu fiz, e aí e tal? Porque justamente a gente não tinha dinheiro para começar, né? E a resposta do meu pai foi, você vai trocar o certo pelo duvidoso. A mentalidade dos pais. Da gente até a cultura, né? Tipo, você tem um emprego fixo, né? Aí eu... Caramba, só que aquele negócio ficou... Eu não consegui dormir naquela noite. E aí, no outro dia, pela manhã, era entrevista. Aí eu fiz, eu não vou. Eu prefiro arriscar, me arrepender do que eu arrisquei, do que futuramente olhar para trás e dizer, caramba, eu poderia ter feito. E aí, o cara da entrevista ficou ligando. Você não vem, tal, não sei o quê. Eu digo, caramba, velho. Aí ficou aquela tentação ali naquele momento. Eu vou ou não vou? Aí já tinha passado do horário da entrevista. Eu tenho, não, porque a gente gostou muito do seu currículo. Você foi a indicação da sua professora da faculdade e tal. Aí eu fui, vou lá conversar com ele pessoalmente. Eu fui, não, porque eu tive um probleminha aqui, mas eu chego aí. Eu fui lá, conversei com ele e expliquei. Aí ele me deu maior apoio na hora. Ele fez, não, realmente, diante dessa situação, eu aconselho a você a seguir o seu caminho. Então, no início, tudo começou como uma brincadeira, né? Isso. Vamos comprar, vamos fazer um extra. Isso. Era mais para um extra e não assim, já não foi já com aquela visão, né? Não. Mas assim, a Erina já sabia que em algum momento ela cresceria ou foi algo que foi no decorrer do caminho? Foi no decorrer do caminho, até porque eu nunca quis trabalhar em comércio. Caramba. Né? Sempre tinha ali, trabalhava em clínica, em recepção, então eu queria fazer direito. Na época eu sonhava fazer direito, entendesse? E aí eu nunca quis comércio, eu sempre tive uma visão negativa do comércio, entendesse? E quando foi o momento que tu desistiu de fazer direito, não quero mais... Quando as coisas começaram a fluir. Com 1 ano, a gente teve que ampliar a loja, porque começou a ficar muito pequena. Aí, com 3 anos da primeira loja, foi a primeira filial, que foi em Limoeiro. E aí foi acontecendo. E quando completou 5 anos, que foi, de fato, que a gente viu que não dava mais para continuar ali. Foi que aumentou. Isso, a loja era muito pequena. Tipo, a gente já não conseguia atender o fluxo de clientes, entendeu? O pessoal reclamava muito. Eu lembro, era bem apertado. Era bem apertado e ali. Eu acho que era um espaço menor, depois pegou do lado. Isso. Ampliou. E, tipo assim, foi acontecendo. Aí, tipo, em 2019... que realmente foi que deu a virada, entendesse? Entendi. Me diz uma coisa, tu lembra qual foi a primeira peça, assim, que tu vendeu? A primeira pessoa, assim, que foi essa peça que ela comprou e, assim, não lembra? Eu não lembro, porque faz muitos anos, né? Faz 12 anos. E, assim, teve algum momento, assim, desse decorrer que tu vendeu alguma peça, assim, que... Não sei como vendeu essa peça, só sei que vendeu. Teve várias. Foi uma compra que eu fiz lá em Fortaleza, que eu não sei que danado tinha aquela mercadoria, não, em nome de Jesus. E, às vezes, assim, vocês também fazem compras olhando imagens, né? Sim, Hoje, eu vejo que tu vai muito mais, né? Para São Paulo, eu vejo que tu vai sempre. Mas eu acredito que também tem compras que se faz pela internet. Ao fornecedor, por exemplo, você já conhece. E, de repente, tem peças que vocês compram que quando chega faz... Isso.
Isso passava mais no início, né? Pela falta de experiência, por acreditar realmente muito em foto. E é por isso que tu decidiu criar a mentoria, né? Isso, exatamente. Essa parte Na verdade, a mentoria, eu falo que tem coisas na vida que a gente escolhe. Tipo, eu escolhi empreender e tem coisas na vida que nós somos escolhidos. Então, a mentoria que me escolheu. Não foi algo que eu acordei um belo dia e disse assim, hoje eu vou mentorar para empreendedoras, entendesse? Foi algo que foi acontecendo e, tipo assim, sempre chegava alguém no meu direct, tudo aula de empreendedorismo, tipo, o termo era outro, né? Aula de empreendedorismo. Aí eu, não, imagina, eu tenho muito que aprender ainda, tal. A gente não se acha apta, né? Isso. Sempre é assim. Aí, só que eu tinha passado um período de transição lá na minha vida, lá em 2019, né? Então, tinha muita coisa que eu não tinha digerido. Que, tipo, foi o luto. Foi em 2019. Foi, então, 2019. Já foi durante, né? Entendi. Foi. O ano 2019, ele foi o ano de divisor de águas da minha vida. Porque foi a loja nova, foi o luto, foi a gravidez da minha o ano sócia. que mais tu aprendeu, né? Eu digo sempre que, tipo assim, eu não lembro exatamente quem Edna era antes de 2019. Eu não tenho muita recordação, de fato. Não sei se foi, de fato, por ter sido um período traumático, entendesse. Então, eu tenho uma vaga lembrança, sim, mas eu lembro exatamente da minha vida depois de 2019. Antes, eu não lembro muito. Entendi. Eu ia perguntar justamente isso, sobre a maior dificuldade que tu já teve. Foi nessa perca, né? Foi. Que te desestabilizou. Porque assim, a gente tava naquela expectativa de uma transição, de tipo, de você sair de uma loja do beco do mijo para ir para uma principal, uma loja bem mais estruturada, 3 vezes maior, com tudo que a gente sempre sonhou. E foi na época da pandemia, assim, né? Pouco tempo foi da meses pandemia. antes da pandemia. Então, tipo, a gente pegou o ponto para reformar em abril de 2019. Minha mãe faleceu em junho de 2019. Aí a gente se ausentou em agosto de 2019. A gente inaugurou em novembro de 2019. Março de 2020, a pandemia. Caramba. E assim... Foi muita coisa ao mesmo tempo. Tipo assim, esses 6 meses, de junho de 2019 a janeiro de 2019, teve um belo dia que eu estava dirigindo, passando embaixo do viaduto. E, tipo, eu não aguentava mais nada. Porque eu já tinha perdido a minha mãe. Que era a minha melhor amiga, tudinho. Então, só era eu e ela. A gente morava só nós duas. Aí eu tive um problema familiar, então eu já fiquei ali sozinha. Aí, em seguida, veio a crise financeira, porque chegou uma hora que a obra travou, né? Então, não tinha mais dinheiro, até o dinheiro de um terreno que eu tinha sonho em comprar, eu tive que colocar para terminar a obra. Literalmente, foi o ano mais difícil da tua vida. E aí, para fechar com chave de ouro... E aí, uma pessoa que eu achava que estava ali do meu lado para tudo, eu vi que não estava para nada. Então, nesse dia, eu lembro como se fosse hoje, acho que foi dia 13 de janeiro de 2020, eu estava dirigindo, eu estava passando embaixo do viaduto, e eu lembro que eu perguntei a Deus, né? Porque eu estava, tipo, já no ato de desespero, eu não sabia mais o que fazer. Então, eu só estava levando a vida, né? E aí, eu perguntei a Deus o porquê estava acontecendo isso comigo. Eu realmente cheguei a questionar. Porque era uma lapada em cima da outra e tal. E aí eu lembro quando ele falou comigo, né? Eu sou um Deus de permissão. Caramba. Só que na época, eu até me arrepio quando eu lembro, porque eu não me sentia digna de ouvir a voz de Deus. Eu disse, quem sou eu? Eu disse, meu Deus, eu tô ficando louca. Tá acontecendo tanta coisa que agora eu tô ficando louca. E aí, hoje eu compreendo o porquê. Entendeu? E assim, só as tempestades que formam bons marinheiros, né? Então, assim, tu teve que passar por tudo isso para ser a Edna que é hoje. Sim. E assim, a gente olha hoje para a Edna... Muita gente acha, assim, algumas pessoas que... Pode falar à vontade. acham que Edna é mais chata, assim, pelo perfil dela. E a gente não sabe as dores que a pessoa passou, né? Por isso, assim, que eu já li alguns livros que é justamente para a gente compreender mais as outras pessoas, né? Porque a gente passa muito a julgar pela aparência, pelo aquele primeiro momento que teve a pessoa. E hoje eu tento entender que a pessoa que é assim, a gente não sabe... as dores e os traumas que tornou essa pessoa assim. Não tu, lógico, né? Que eu conheço, eu sei que não é essa pessoa. Mas, assim, quem não conhece, muitas pessoas acham que a Edna é mais fechada, é mais chata. E quando conhece, passa a ver que não tem nada a ver com aquilo, né? Eu sempre falo que, tipo assim, todo mundo sempre me elogia, né? Teve uma vez que eu até coloquei uma caixinha, que foi uma atividade que a gente tá fazendo lá na mentoria. Aí, Guruba, eu quero que vocês coloquem uma caixinha com uma característica que as pessoas lhe veem. Menina, choveu forte. Eu falei, meu Deus. Eu passo essa impressão de ser forte, porque às vezes eu me acho tão fraca. Postura, eu acho que é a postura também, entendesse? Né? E aí, eu parei para pensar, eu digo, mas eu nunca escolhi ser forte.
eu tive que ser forte. Verdade. Entender? Se eu Obrigada. realmente, hoje, com a maturidade que eu tenho, por tudo que eu já passei, eu sei que eu me enrijeci um pouco, né? Porque, às vezes, eu olhava para os lados e eu não tinha com quem contar. Então, eu adotei muito essa frase. Só tenho a mim. Primeiramente, Deus e a mim. Então, eu passei muito tempo apegada a isso. Aí, depois, eu fui ressignificando isso. E aí, eu tinha que ter um motivo para continuar. Porque teve períodos que eu realmente, de fato... Eu vou abrir isso aqui, mas eu nunca falei para ninguém, né? Eu enfrentei uma ansiedade muito grande. Eu nem sei se na época era uma depressão. 2000 e quanto? Foi 2020, 2021. Eu não sei se, de fato, eu cheguei a enfrentar uma depressão. Eu já fazia terapia, tudinho. Mas, assim, eu vivia muito triste, muito angustiada. Eu tinha crise, assim, de ansiedade, de, tipo, falta de ar. De eu pedir ao Espírito Santo que viesse ali naquele momento, me tirar aquela sensação ruim. E aí eu ficava me questionando, meu Deus, quando é que a minha vida vai dar o giro? Quando é que ela vai virar? Quando é que eu vou sair disso? Entendeu? E aí foi quando eu fiz, não, eu vou honrar tudo que minha mãe passou para me criar. Então, ela que te deu essa força para continuar, né? Pode até parecer loucura, mas eu acho que tu já deve ter lido algum livro sobre isso, né? Que a gente fala do mural dos sonhos, da motivação. Eu não tinha isso. Eu simplesmente coloquei uma foto da minha mãe na frente do espelho e embaixo eu coloquei a frase, sempre será por nós. Caramba. Então, aquilo que me dava força. Entendeu? Se eu dizia, caramba, minha mãe... Eu sei que ela vai ter orgulho de mim se eu for uma mulher independente, se eu for uma mulher que, entendeu? Se vai à luta. E aí, toda vez que eu me colocava numa situação de tristeza, de angústia, de querer desistir, aí eu lembrava dela. E é muito forte isso. Eu acredito muito naquilo que a gente vê pode se tornar real. Lá em casa eu também tenho um mural dos sonhos. E eu tenho para a área familiar, pessoal, profissional, emocional, tudo. E eu lembro que teve uma época que... Eu acho que faz uns 2 anos atrás que eu fiz o meu mural dos sonhos, né? E aí eu coloquei algumas coisas que eu pretendia alcançar. E eu lembro que eu coloquei uma casa... Ele já tá rindo, que ele já sabe o que eu vou falar. E eu coloquei uma casa bem bonita, com piscina grande e tal, no meu mural dos sonhos. Aí ele chegou lá e fez, que bonito, que hotel é esse? Foi. Aí eu disse, não, isso não é hotel, não. Isso é a nossa futura casa. E assim, ele não esperava isso, porque assim, a gente já tem a nossa casa, né? Não mora de aluguel. E era algo que ele não sonhava, né? E assim, de fato, graças a Deus, né? Em primeiro lugar... Tudo que eu coloquei aquele no mural de sonhos teve... Eu nem acreditei. Um dia desse, olhando, eu disse, caramba, fui olhando, se realizou. Foi mesmo. Não foi? Eu tinha colocado até uma clínica nova, bonita. E eu nem tinha noção que a gente ia se mudar, fazer essa clínica nova que fez aí, abriu, né, mais na unidade, matriz. Né, e assim, quando eu fui olhando, caramba, isso realizou. Eu acredito muito que se a gente, sabe, confia, se a gente crê e se a gente visualiza aquilo, acontece. E hoje, o que só faltava naquele quadro era a casa da gente, que está sendo terminando na construção, né? Que, graças a Deus, é uma casa também que, assim, que nem a gente sonhava, né? Mas, assim, eu queria uma casa melhor, sabe? Para dar um conforto melhor aos meus filhos. Mas eu não esperava a casa que a gente tem hoje. Deus abençoou a gente muito mais do que a gente merecia, né? Mas eu acredito muito nisso de visualizar. Porque quando a gente tá vivendo o processo, a gente não consegue, né? Visualizar quanto já foi, muito quanto real. já andou e tal. E até um dia desses, quando... Você sabe, meu mentor foi Guruba, né? Sabe que Guruba não, né? Não tem isso de vou fazer depois, não sei o quê. Tem que ser agora. Prazo, quando? Ora, tá esperando o quê? Tá faltando o quê? Vai, me diz aí o que é que tá faltando, não sei o quê. Aí, porque eu fiquei naquela, né? Da mentoria. Eu dou o passo, eu não dou o passo. Eu ainda não tô pronta, eu ainda preciso fazer mais curso, eu ainda preciso fazer isso, eu ainda preciso fazer aquilo. Aí foi quando, de fato, eu resolvi dar o passo, né? Que foi, eu fiz uma mentoria de marca pessoal. Passei 3 meses, acho, estudando ali nos bastidores. E passei mais 6 meses com o Guruba, estruturando a minha mentoria. Quando eu olhei, já fazia 1 ano e 5 meses que eu estava me preparando. E não dava o passo. Aí eu, caramba. E Guruba lá, me cobrando. Isso eu já tinha vendido mentoria, entendesse? Porque um belo dia alguém chegou no meu direct e perguntou de cara, Edna, eu te acompanho há não sei quantos anos, tal. Eu queria saber se você vende mentoria ou consultoria. Aí eu mandei o print pra Guruba. A Guruba fez, tu quer esperar mais o quê? Entendesse? Aí eu, não, vou fazer essa daqui nos bastidores. Aí depois, não vou fazer só mais uma nos bastidores. E aquela... Foi dando certo. Entendesse? Aí eu fiz, não, agora, esse ano 2025, não tem isso mais de bastidores, não. Vou fazer... Foi quando tu colocou a cara e decidiu, agora vai. E assim,
o teu posicionamento tá excelente. E assim, é como eu disse, né? A gente acha que nunca tá preparada. Isso. E se a gente esperar o momento, nunca vai chegar. Porque, assim, não existe essa pessoa que vai estar 100% preparada para aquele momento. A gente tem que ir com medo mesmo. E as nossas experiências, muita gente não tem ideia de como chegar, né? E a tua carga, todo o teu, né? Essa experiência que tu teve durante esses anos vai facilitar muito a vida de muitas pessoas, né? E, inclusive, na minha mentoria, eu coloquei o primeiro módulo, né? Que é o módulo 0, que é justamente trabalhar primeiro o CPF. Muito bom. A identidade, saber como é que está a mentalidade da pessoa, entender qual o grau de maturidade ela enxerga o negócio dela. Muito bom. Porque o que acontece? Todo mundo, hoje em dia, a gente chega na internet, então, tipo, empreender é muito fácil. É só assim. Dígitos e dígitos e dígitos, né? Só o lado bom. Tudo é muito bonito, né? É só faturamento, né? Só que por trás do faturamento, o que é que tem? Quanto é que está sobrando? Qual é a sua maturidade para enfrentar quando, tipo, tudo não está indo bem, né? Entendeu? Então, tipo assim, eu tive diversos momentos que eu quis desistir. De, caramba, isso aqui não é pra mim, não. Faz parte. Eu acho que empreende sempre vai ter esse momento, né? E aí eu percebi que eu não tinha como começar uma mentoria passando processos, a parte técnica, sem antes entender. Porque até o grau de comprometimento da pessoa, a gente tem que descobrir logo no início. Entendesse? E tua mentoria serve também para quem está começando do zero? Sim, sim. Eu já tenho experiência, né? Sim. Muito bom. Porque o que acontece? Quando a gente começa a empreender, principalmente com moda, inclusive eu estou lapidando para serviços também, para empreendedoras de serviços. Lógico, não vou poder abranger tudo, né? Mas dá para encaixar. É só tirar uma foto de um look bonito. Para começar, né? Todo mundo acha que é só isso, né? Tirou uma foto de uma roupa bonita, botou lá no Instagram. Mas não sei o quê. E os bastidores, entendesse? E a parte de processos. Eu quero ter liberdade. Sim, mas a liberdade com responsabilidade. Então, antes de passar 2 ou 3 dias ausente da loja, eu me dedico ao máximo nos bastidores para deixar os processos fluindo, entendesse? E assim, quem faz a mentoria pula um monte de dores que ela pode passar no decorrer, né? Sim, o que hoje eu faço em São Paulo dentro de... Às vezes até um dia, acho que tu já percebeu. Tem dia que eu vou de bate e volta, vou no domingo e volto na segunda de noite e compro lá 8, 10 fardos, não sei quantos quilos de mercadoria. Antes eu passava uma semana em São Paulo. E ainda comprava de terceiros. E às vezes errado. Isso, porque eu já comprava de quem comprava lá no fabricante para me vender. Entendesse? E quem fizer essa mentoria vai ter o passo a passo, né? Vai ser muito mais fácil. Isso, com certeza. Porque aí eu passei quantos anos para aprender isso? Quantos anos viajando, passando 4, 5 dias em São Paulo, um custo enorme, porque tem hospedagem, alimentação, Uber, tudo isso, entender esse conta. E até na hora de precificar, as pessoas esquecem disso. Entendi. Entendeu? Peguei ali pro X, vou vender só o dobro e pronto. Não é bem assim, né? Sem calcular. Na minha área, isso acontece muito. Infelizmente, e na minha área de estética, que está crescendo muito, e as pessoas não conseguem administrar o negócio por falta de maturidade, achando que tudo que entra é lucro. Sim. Inclusive, aqui na cidade, a gente já teve franquias que veio e fechou. Sabe, eu tenho concorrentes de Caruaru, uma franquia enorme, que tinha mais de 200 unidades, fechou a franquia inteira. Por quê? As pessoas acham que tudo que entra é lucro, e não é, né? E na mentoria vai estar passo a passo disso tudo, né? Me diz uma coisa, teve algum momento, assim, que tu pensou, assim, que não ia dar certo, além desse momento de 2019, né, que teve esse medo? Teve algum momento que eu acho que a gente vai precisar fechar, ou foi medo? A pandemia. Porque como a gente tinha acabado de inaugurar, a gente inaugurou em novembro de 2019. Tá cheia de dívida. Né? Acho que todo mundo passou por isso. Meu amigo, aí, dezembro, janeiro, fevereiro, foram só 3 meses de um investimento muito alto. Verdade. Aí vem lá, março, fecha tudo. Eu acho que até tenho ainda o histórico que eu fiz chorando, dizendo que a gente não ia poder trabalhar, tudinho e tal. E eu, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer para pagar essa dívida todinha? Entender? Esse tipo, móveis, tudo que for relacionado à estrutura da loja. E de repente começou a vender em casa, né? Todo mundo começou a comprar. Eu não passei nem 5 dias em casa. Porque com 4 dias, uma cliente me mandou uma mensagem. Na época, a gente ainda vendia maquiagem. Uma cliente me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia
fazer algum presente para a sobrinha dela, acho que tinha 11, 12 anos, e ninguém queria deixar a data passar em branco. Primeiro, que estava todo mundo assustado, né? Foi o primeiro lockdown. E aí ela disse, ó, a gente faz tudo bem direitinho, com luva, com gel, com máscara, com tudo. Eu fiz, beleza, eu vou para a loja. Aí eu fui para a loja e embalei tudo aquele processo todo, né? Ela chegou lá na frente de casa, eu assim, para entregar ela, cheia de coisa e tal. Ela postou essa foto. Começaram a pedir. Aí eu repostei. E começaram a perguntar, gente, vocês estão trabalhando? Vocês estão trabalhando. Aí eu fiz, espera aí. Na época, acho que a gente tava com 10 funcionários. Aí eu olhei para cima e falei com a minha sócia, eu fiz, ó, se a gente for para a loja e todo dia a gente conseguir vender pelo menos R$100, a gente já tem R$3.000 por mês. Já ajuda a pagar. A gente não sabe quanto tempo vai ficar fechado. O mínimo aí que entrar já é lucro, né? Ela fechada. Aí a gente começou. Aí foi só eu e ela por uns dias. Aí os fornecedores começaram ali também nos bastidores. Aí peça baratinha. Chegou aqui. Aí auxílio, não sei o que. Quando eu vi, eu já tinha trago 6 da equipe para dentro da loja. Surfou na onda. Foi. Chegou a te demitir alguma, não? Não, naquela época não. E aí, quando eu vi mototáxi, outro mototáxi, aí pronto, entendesse? Mas assim, logo quando deu o lockdown, eu fiz, não vai. Como é que a gente vai pagar? Verdade. Entendesse? Eu Todo fiz, mundo caramba, um investimento tão grande, tudinho. E era algo incerto, que a gente sabia nem quanto tempo ia ficar fechado, né? Entendesse? E assim, como empreendedora, qual foi a maior dificuldade que tu teve, assim, mão de obra? Qual o processo que tu sente hoje que é mais, assim, difícil como empreendedora? Pessoas. É o que todo mundo fala. E eu acho, assim, que a gente até amadurece mais durante o decorrer do empreendedorismo, né? Porque, assim, eu hoje sou outra pessoa, de como eu era, do quanto eu sou. Teve até, eu assisti, eu acho que foi o de Camila. Foi, Diego. Eu vi quando tu falou, eu me identifiquei com uma fala, né? Porque assim, a gente vai mudando no processo, né? Total. A gente, no início, eu acho que a gente tem uma personalidade parecida na questão de ser de resultado. Então, quem é de resultado, meu filho, não quer saber de mimimi, não. Exato. A gente vai, acontece. E a gente tá em uma geração que, assim, eu tava comentando com as meninas que fazem o processo de seleção, para não pegar gente tão nova. Por quê? A geração atual parece que, assim, tudo se incomoda, tudo dói, que, assim, as pessoas não sabem o que é um trabalho mais ruim. Porque, assim, eu sei que existe muito trabalho ruim, difícil, patrões ruins, né? Que sobrecarregam, faz muita hora extra, que não paga. Eu sei que, de fato, isso existe. Mas, assim, tem muito trabalho bom, que eu tenho certeza da pessoa que eu sou como profissional, como, sabe, como patroa. Então, assim, eu nunca cheguei a destratar funcionário ou algum funcionário fazer 1 hora extra que não seja paga, sabe? E, assim, tem gente que já chegou sabe, a postar em rede social, sabe? E isso tudo até fortalece a gente. Eu acho que realmente, de fato, teve essa troca aí de geração. Então, como a gente veio lá do raiz mesmo, então a gente encontra essa dificuldade. Porque, assim, eu já tive uma patroa que me chamou de pobre só porque ela tinha dado um kit eu lembro como se fosse hoje, de maquiagem da Boticário, da linha Intense, né, que a gente sabe que é uma linha mais acessível. Porém, acho que uma das meninas usou e começou a irritar o olho. Ela fez o tal do pobre. E ganha um negócio melhorzinho, já tem alergia. Menina, eu não esqueço disso nunca. Eu olhei assim, eu digo... Entendeu? E, por exemplo, eu já fui gerente de uma conveniência que eu realmente não aguentei, eu pedi demissão. Porque, assim, a dona, ela tinha outros postos, né? Mas ela não ficava lá. Quem tomava conta era o filho. E aí, quando ela passou a tomar conta de lá, ela começou a, tipo, humilhar, sabe? Eu acho que também, eu nunca cheguei a ser assim pelos traumas que eu passei, sabe? Nunca cheguei a maltratar um funcionário, gritar. Eu acho que também pelo trauma que eu passei. E, assim, quando isso aconteceu, eu não aguentei, pedi demissão e saí. Mas, assim, aquilo me deu experiências que eu carrego até hoje, né? Mas, assim, tá muito difícil essa geração atual. Muito. Eu já trabalhei, na época que eu trabalhava em loja, eu já passei dentro de sábado, tipo assim, simplesmente o dono esqueceu de comprar meu almoço. Eu fiquei na loja até 4 horas da tarde com fome. Eu cheguei em casa, eu chorei
tanto nesse dia. Eu lembro como se fosse hoje. Então, realmente... Se fosse hoje em dia, já estava na internet nem passando 10 minutos. Com certeza. Mas eu acho que tudo isso fortalece a pessoa, né? Isso, então, é isso que você falou. Como a gente já passou, então, tipo assim, foi uma experiência. Verdade. Vivi isso para não replicar, né? Verdade. A gente também não sabe como foi a cultura dessas pessoas que fizeram isso com a gente, qual foi o ambiente, como foi que eles receberam. E aí, no trajeto dessa caminhada também, depois comecei a fazer mentoria, cursos. Que a gente aprende muito também, né? E aí, teve um curso que eu fiz, na verdade foi uma mentoria em grupo, e lá a gente falava sobre comunicação agressiva. E eu, caramba, será que eu tenho comunicação agressiva? Entendesse? E aí é quando você começa a lapidar a sua personalidade para entender que nem todo mundo funciona como você. Exatamente. Tipo assim, se me colocar em São Paulo de meia-noite, no outro dia de meio-dia, eu tenho feito tudo que eu preciso fazer. Porque eu não paro, tipo, eu vou, eu só paro quando eu cumprir. Só que nem todo mundo é assim. Verdade. Entendeu? Isso aí foi a parte que eu fiquei observando que eu tinha que lapidar. Que o tempo do outro não é o meu tempo. É a minha maior dificuldade por justamente gostar de e eu acho que, assim, acontecer. Por a gente fazer muita mentoria, buscar evoluir, a gente aprende muito, né, com tudo isso. E, assim, a gente vê que a gente depende dessas pessoas. Sim. Quanto mais a gente tem um relacionamento melhor, mais agradável, em equipe, é mais fácil a gente também crescer além deles, né? Então, assim, eu acho que a geração nossa de empreendedorismo que estuda é uma geração, assim, que compreende mais. Sim. Né? Só que, assim, a gente precisa se impor também justamente por esse mimimi, né? Eu tenho funcionários hoje, porque como a gente está dando preferência a pessoas com mais experiência, que já passou pelo que é ruim, então sabe o que é melhor. Né? Então, por exemplo, eu tenho funcionária, enfermeira esteta, por exemplo, lá em Caruaru, que é Jaque. Ela é uma coroa. Ela é uma máquina maravilhosa. Depois dela, foi que a gente ficou pensando nisso, em trazer pessoas com mais experiências. Mais idade também, né? Oi? E mais idade também. Né? Mais idade. Porque já passou por mais coisas, né? Mas a gente também tem um exemplo de Flávia, que hoje é a gerente da gente da unidade Petrolina. Ela diz lá, eu não sei o que acontece com esse povo atual. Porque, assim, eu passei por experiências terríveis que eu sei o que é emprego ruim, sabe? E, assim, tudo isso vai, né? Porque antes eu me curvava muito. Eu me curvava muito sobre todo mundo dizia. Eu estava até dizendo a menina que faz a minha unha, estava comentando hoje, que, assim, eu não sou aquela patroa que vai chegar aí, eu quero que seja desse... Eu sou muito exigente. As meninas sabem que eu gosto de tudo perfeitinho, no lugar. Por exemplo, se eu ver uma TV torta, eu chego lá já, essa TV tá torta, sabe? Só que, assim... meu jeito de impor não é sendo grossa, não é, eu quero que seja desse jeito, até lá em casa, as meninas que trabalham lá em casa, né, Netinho pegava muito no meu pé, porque ele dizia, mas tu é a mulher da casa, é tu que tem que exigir, porque, por exemplo, às vezes eu comia o que elas faziam de todo jeito, assim, porque eu não tinha coragem de pedir, impor aquilo que eu queria comer. Hoje não, minha comunicação é muito melhor, né, pelas práticas, e assim, o relacionamento também mudou pela experiência de vida, mas assim, meu jeito de comunicar é diferente, sabe? É um jeito mais assim, eu mostro como eu quero que faça, aí elas já sabem, sabe? Por exemplo, fora treinamento. Treinamento a gente mostra tudo na prática como é que se faz. Mas, por exemplo, tem algo que está fora do lugar que eu gosto que seja daquele jeito. Eu chego, fulana, ó como fica melhor. Eu vou lá e faço. É aquela história do básico precisa, né? Exato. Né? E às vezes a gente acha... que aquilo tá na cara. É tão básico que eu não preciso falar. Só que aí, na posição que a gente tá, hoje em dia, de líder, essas coisas, a gente precisa, acho que foi a parte mais difícil que eu tive que lapidar. Eu digo, mas isso aqui é muito óbvio. Exato. Isso aqui é muito fácil. Só que, tipo assim, é fácil pra mim, né? É óbvio pra mim. Isso acontece também com a minha equipe de vendas, né? Hoje a gente tem comercial. E, assim... eu faço sempre reunião e faço treinamento com as meninas sobre vendas. E logo quando eu comecei a falar sobre vendas... tinha coisa que pra mim era tão óbvia, elas ficavam, caramba, sabe? Era coisa pequena que a gente muda ponteiros pequenos, porque pra gente é muito óbvio e pra elas não é. E é isso que acontece muito na mentoria, né? Que pra tu, na prática, ver algo que é tão simples e pra quem não passou por isso não tem nem noção. Agora na mentoria, né, trabalhando com outras pessoas e assim, sabendo mais dos outros negócios, é que você vê que realmente a dor
é quase igual. Independente da cidade, da quantidade de equipe, entendesse? A dor é praticamente a mesma. Só que aí, quando eu te falei isso, que eu comecei a trabalhar primeiro o CPF da pessoa para depois trabalhar o CNPJ, porque foi o que eu vivi na prática. Enquanto eu não procurei me evoluir, melhorar como pessoa, entender, tipo, eu olhar e dizer assim, caramba, isso aqui foi culpa minha. O erro tá... E eu ia perguntar justamente isso também. Qual foi o maior erro que tu acha, assim, que cometeu? O maior erro. Que teve algo que... Foi empréstimo, sem conhecimento nenhum, sem... Pegar assim, pelo pesquisar desespero. a taxa de... Sem olhar, nem taxa. Eu tô precisando, vou pegar, tá livre. Foi pelo desespero. Tipo, zero experiência, tipo assim, não ter planejado exatamente o passo sobre o que ia fazer, sobre a obra, entender se aquele passo era de acordo com o capital que a gente tinha. E aí foi a bola de neve que eu te falei, né? Tipo assim, chegou um momento que acabou o recurso, aí eu tinha um recurso meu, ou eu colocava para concluir, ou a obra ia parar. Aí eu pensei, se a obra parar, nem eu consigo comprar o terreno, nem a obra consegue. Nem... Enfim, mas aí foi realmente o maior erro, porque, tipo assim, hoje em dia eu vejo, sou muito cautelosa com tudo. Entendeu? Minha filha, taxa é tudo ali bem pequenininho. E assim, como já passou por esses erros, sabe como não cometer novamente, né? Eu até comentei no outro podcast. Para mim, abrir a primeira, a segunda, foi muito mais difícil do que abrir agora 10, por exemplo. Sim. Porque a gente tem todo, né? E, tipo, você cria processo, né? Com toda certeza, para tu franquear, tu tem que ter processos, né? E aí, quando o processo está lá lapidado, não tem muito... Óbvio que eu também falo muito isso na mentoria. Não existe empresa livre de problemas, né? Não é fórmula mágica. Vou comprar a mentoria de fulano, você pode comprar de Flávio Augusto. Verdade. Entendesse? Mas se você não colocar em prática o que você está aprendendo ali, se você não executar, ninguém vai lhe salvar. Até na vida da gente, né? Se a gente não levantar a cabeça e for, ninguém vai vir lhe salvar. Então, não existe empresa sem problema. Porém, com o passar do tempo, com a experiência, com a criação de processo e uma boa gestão, a gente minimiza os problemas e para de estar apagando incêndio. Que era uma coisa que, quando a gente começa a empreender, a gente vive apagando incêndio. Verdade. O cliente chegou lá reclamando, você não sabe nem como responder ao cliente. Você não sabe nem como fazer uma troca. Você não sabe fazer nada, você só fica ali com medo de perder o cliente. Às vezes você está até certo, tem medo de se posicionar, mas tem como se posicionar da maneira correta, sem ficar com atrito com o cliente, todo mundo sair bem, entendesse? Mas, enfim, isso aí é através de processos, de tempo. Então, quem realmente está na mentoria vai ganhar tempo, porque eu sempre falo, né? Eu esquento a cabeça para você não esquentar. Então, é basicamente isso, é ganhar tempo. E a gente ainda tem uma cultura onde as pessoas acham... Um dia desse eu até recebi uma mensagem assim, né? Eu não estou com dinheiro para gastar agora na mentoria, né? Aí eu fui, tipo, não é gasto. É investimento. É investimento. Porque se eu também não tivesse investido nas mentorias que eu fiz... Com certeza. Entendeu? Tipo assim, a gente faz, Laiane, tu sabe, a gente vai para uma palestra agora, faz um curso, alguma coisa, daqui a 6 meses aquilo ali parece que nem tá valendo mais. Exatamente desse jeito. Entendeu? Então, tipo, nunca será um gasto conhecimento. E a gente nunca pode parar de investir. A gente, pelo contrário, tem que ir investindo mais. Isso. Por exemplo, eu já fiz mentoria com o Guruba também, né? Que ela fez. E Guruba é um craque. Hoje ele está entre os melhores, né? Inclusive, Guruba é esse negócio aí. A gente E assim, antes de Guruba, eu passei por umas mentorias mais fracas. A gente vai evoluindo, né? Até chegar no nível que a gente tá. Então, assim, sempre vai ter que evoluir. Sempre a gente vai ter que ter mentor, sabe? Eu acho que a gente nunca pode parar de investir em aprender. Hoje eu faço uma mentoria, né? Que, assim... É muito dinheiro, que não é todo mundo que tem coragem de investir. Mas, assim, o quanto de retorno essa mentoria não me dá, né? Então, assim, eu vou para esses encontros, eu volto, assim, louca. E, assim, às vezes é só pequenos insights. Porque quando a gente vai crescendo, a gente tem mais experiências, não vai ter aquela coisa que vai fazer, uau, vai transformar tudo. Não existe mais isso. E, às vezes, o conhecimento está na troca. Exato. Só uma conversa. Tu viu que eu participei de um agora, né? Uma imersão, que foi o protagonista. Foi lá em Serrambi, 16 empreendedoras de diversos segmentos. E no início, eu até disse às meninas, né? Eu fui sem muita... expectativa. Eu vou ali mais um networkzinho e tal. Só que quando eu cheguei lá, realmente, de fato, eles colocaram 3 pilares para trabalhar, né? Que é mente, corpo e espírito. E aí, a gente fortaleceu a parte de conhecimento, a mente, a parte técnica, tudinho. Trouxe assuntos. O espírito que, tipo, se...
é aquilo que eu falo, né? Se não tiver bem fortalecido na hora que bate, minha filha, Verdade. se Deus não estiver ali para você se apegar, se segurar, você não consegue passar pelo processo. E quando a gente estava lá trabalhando, tipo, uma troca no horário do almoço. Tipo, eu compartilhei algo que eu fazia com a equipe. Aí uma menina lá de Manaus que tem restaurante. Ela, que massa, tal, não sei o quê. Ela, menina, já ganhei o evento. É desse jeito. Vou lá, vou adaptar, vou fazer assim com a minha equipe. Aí depois a gente tava conversando. Quando a gente menos espera, a gente bolou para ela lá um suco. Aí eu disse, ela faz assim, posta a história assim, faz uma antecipação desse jeito. Antes de tu ir pro jiu-jitsu, tu toma um suco e mostra que ele... É desse jeito. Ela saiu de lá com um lançamento, entendesse? E com algo que ela vai aplicar na equipe dela. Da mesma maneira, quando a gente foi para outra empresa lá que a gente foi fazer visita técnica, eu olhei, caramba, eu já faço isso na loja, só que não dessa maneira. Do jeito que ela faz é melhor do que o que eu faço. É desse jeito. Eu vou adaptar. E é pequenos insights, como eu digo a ele. Toda vez que eu volto para de São Paulo, ele faz, e aí, como foi? Aprendeu o quê? E assim, eu volto muito entusiasmada só pela ambiência. Que, assim, ambiência conta muito. Por isso, hoje eu filtro muito mais quem tá na minha mesa. Com quem eu converso, sabe? Hoje eu sou muito exigente. Não gosto de mimimi, eu não gosto de gente que só reclama, sabe? Esses Resultado. Eu gosto de gente, assim, que tem resultado. Então, assim, eu volto louca, mas, assim, é com insights pequenos. Antes, no início, eu voltava, aprendi isso aqui, né? Era muita informação que eu vinha. Hoje em dia, assim, é um insight que eu peguei daquilo que muda todo o ponteiro do meu negócio. E eu não sei se tu faz isso. Tipo, geralmente, quando eu faço algum evento, alguma mentoria, quando eu participo, então, eu chego com a cabeça desse jeito, né? Principalmente se a gente é hiperativa, é acelerada e já quer fazer tudo de uma vez. E aí eu faço, não, peraí. O que é disso aqui? Que se eu colocar em prática, vai me dar mais resultado. Porque tem coisa que a gente vai colocar, mas não vai mexer o ponteiro. Né? E tem coisa que se a gente fizer e colocar realmente, ficar ali constante, aí vai fazer a diferença. E aquela coisa, se a gente quer fazer tudo, a gente não faz nada. A gente tem que, né, passo a passo. Eu vou fazer isso, primeiro isso, né? Por quê? É feito na mentoria, quando chega pessoas novas lá, que faz muita coisa, não sei o que, fica perdida. A gente sempre diz, foca em um que vai funcionar melhor para o teu negócio, depois a gente vai ver no resto, porque não tem como focar em tudo, fazer tudo ao mesmo tempo, senão não faz bem feito. É verdade. Né? Mas, assim, eu volto louca, sabe? Mas, assim, com pequenos insights. Nada, assim, que muda todo o negócio mais. E aí, é isso que faz no processo da tua mentoria, né? Então, tu acredita que qualquer pessoa pode empreender? Qualquer pessoa que estiver disposta. Porque existe uma grande diferença. Tu acha, assim, que o que tu consegue ver que aquela pessoa, assim, tem mais... Se essa pessoa tiver isso, ela vai mais longe? Resiliência. Porque, às vezes, tipo, quando isso tudo aconteceu em 2019, eu estava no momento de maior realização da minha vida. Então, eu estava prestes a comprar o terreno dos meus sonhos, estava com a obra da loja, tipo, eu saí de uma loja do Beco, tal, estava uma transição à loja 3 vezes maior. E aí, tipo, do nada, eu tinha tudo... E ficou sem nada. E fiquei sem nada. Entendesse? Então, tipo, eu nem conhecia o significado da palavra resiliência. Foi 1 ano depois, eu conversando com um amigo, e ele me apresentou. Ele falou, caramba, tu é muito resiliente. Entendesse? Porque, assim, para uma menina que era CLT, aí você começa ali numa lojinha, tal, de repente você começa a ter um salário melhor do que um concursado. Aí você, opa, isso aqui é bom. Entendeu? Se você começa a viajar com o próprio dinheiro, né? Aí, sonho de muitas mulheres, você vai lá e se proporciona uma cirurgia. Isso. Entendesse? Aí compra o primeiro carro à vista. Eu tava no auge. No auge, entendesse? Então, tipo, aí eu fui ali, eu falei, não, agora eu vou fazer isso, eu vou comprar tal terreno em tal lugar, eu vou fazer minha casa embaixo de manhã em cima. Que a gente vai morar perto ali uma da outra, tal. Vou dar o melhor pra minha mãe. Tô me arrepiando. De repente, acabou-se. Caramba. A obra desandou. Tipo, num dia eu tava morando com a minha mãe, no outro dia eu tava minhas coisas tudo misturado. Eu não sabia nem onde tava meu guarda-roupa, onde tava minha roupa. Morando de favor, 8 dias, pra depois recomeçar. Entendeu? Então, tipo... Caramba, tu foi muito forte. Eu sabia que tu tinha uma história de vida bonita, mas assim, eu não imaginava que fosse tão... Foi. Minha mãe faleceu no domingo, acho que por volta de 10 horas da noite. O velório foi na segunda, de 4 horas. Na terça-feira, de 9 horas da manhã, eu tive meio que um atrito com meu irmão. E eu acabei ficando sem nada. Aí eu saí de casa só com meu guarda-roupa e minha cama. Aí, na época, eu namorava. Passei 8 dias morando na casa desse namorado. Não me encontrei, né? E aí eu parei e pensei, eu falei, não, agora chegou a hora de eu retomar a minha vida. Tipo, meu papel como filha eu já cumpri. E aí
eu tinha uma casa, né, que tinha um inquilino lá. Eu fiz, não, mas a vida que mudou foi a minha. Eu não vou chegar lá e botar o inquilino para fora, saia, me dê minha casa e tal. E aí eu comecei a procurar, eu falei, não, eu alugo um apartamento, fico morando aqui, deixo aquela casa lá. Enfim, aí eu comecei realmente, recomecei do zero. Com 10 dias eu acho que eu voltei para a loja, mas assim, era muito difícil para mim ainda. E tipo, era difícil lidar com as pessoas, porque tinha dias que as pessoas olhavam para mim e diziam, tu tá com depressão, né? Ai, meu Deus. Aí no dia que eu tava melhorzinha, alguém chegava perto de mim e falava assim, nem parece que tua mãe morreu. Meu Deus. Aí eu fazia, caramba. Aí nessa época eu desenvolvi bruxismo, né? Por conta da tensão. Então eu dormia, ficava rangendo os dentes e tal. E meses depois, tipo, foi quando veio tudo de uma vez. Tipo assim, o dinheiro que estava lá, que era uma reserva, de repente não existia mais. E o sonho do terreno, de carro, foi tudo por água abaixo. Então, tipo assim, eu confesso, feito eu te falei, eu não lembro muito. Porque foram tantas coisas, né? Durante 6 meses. Só que eu realmente olhava assim para os lados e dizia, meu Deus, eu tô só. Eu repeti tanto isso, eu tô só, que eu acabei sendo uma pessoa mais solitária, de fato. Então, eu me tranquei, né? Eu evitava muitos ciclos de amizade. Eu não tinha paciência, na verdade, para isso. Então, eu foquei muito no trabalho só para ir vivendo mesmo ali, entendeu? Mas foi basicamente isso. Eu tive que realmente começar do zero ali, diante de um cenário que parecia que ia ser a virada do sucesso da minha vida. E, na verdade, eu fui para o fundo do poço e tive que me voltar e subir sozinha. Eu digo sozinha fisicamente, né? Mas eu sabia que eu tinha ali Deus comigo e tinha, de fato... Você apegou a Deus. Isso. Entendesse? Então, se não fosse tudo isso que tu passou, tu acha que seria forte assim como tu é hoje? Não. Não, né? Não, com certeza não. E assim, ver mulheres empreendendo, eu acho tão lindo. Eu não sei se é porque eu sou mulher, mas assim, eu acho muito lindo. Eu, de verdade, quando eu vejo uma mulher empreendendo, eu acho muito, sabe, admirável, né? Porque a gente tem que criar mais força do que um homem, né? Pelo preconceito, pela inveja, que a gente sabe que mulher tem muito mais inveja com outra mulher do que um homem, né? Sim, sim. Então, assim, tu acredita que mulher empreende melhor que homem ou acha que homem empreende melhor? Eu acho que, assim, eu não gosto muito desse feminismo, sabe? Mulher, eu não sou muito a favor disso, não. Mas, assim, eu acredito que pela sobrecarga que a mulher tem, né? Ela ainda consegue entregar mais do que o homem pela sobrecarga. Se colocar os dois no mesmo nível, talvez fique pau a pau. Mas, assim, pela sobrecarga que a mulher tem. Porque a gente tem cobrança estética, tem família. Então, se a mulher ela se dedica demais à empresa, com certeza ela vai faltar um pouquinho com a família. Verdade. Entender? Então, tipo assim, é muito difícil você equilibrar. Então, essa parte... É mais cobrada, né? Entender-se? Tipo, você trabalha com estética, se Laiane aparecer com a pele um pouquinho manchadinha, ela trabalha com estética. Entendeu? Se você se posiciona falando sobre vendas, e em algum momento você não vendeu, gente, tu não é expert em vendas. Se você se posiciona falando sobre espiritualidade, e em algum momento acontece alguma coisa sobre... gente, tu não é tão... entendeu? Então, é muito... E assim, parece que as pessoas estão o tempo todo querendo que você caia. Com certeza. Entendeu? Então, tipo assim... eu sei que a pessoa fala, porque a Edna é muito fechada, porque é muito chata, porque é muito séria, isso aí já me acostumei. Mas, assim... eu sempre lembro que no meu deserto, eu estava só. Isso, muito bom. Então, quando eu me preparei também para me posicionar, tanto como mentora e, tipo, trazer para o meu perfil, que eu até brinquei, meu primeiro vídeo foi quebrando um biscoito, eu cansei desse Instagram só para biscoito, se for só para postar, eu vou desativar isso aqui. E aí eu me preparei, porque assim, eu fiz, no meu posicionamento não vai ter um personagem, vai ter a minha essência, no que eu acredito, na força. Eu não gosto de mimimi, então minha palavra vai ser mais reta, meus conteúdos vão ser mais retos, entendesse? Eu vou trazer um pouco, sim, da minha resiliência. E, assim, é sua personalidade. Eu acho que, assim, a gente tem que ter a personalidade da gente. Não é se igualar todo... Não, porque aquela pessoa é mais simpática, ela é de sucesso, eu vou fazer igual. Não, cada um tem suas características. Assim, vai ter gente que vai se conectar comigo justamente porque eu falo de maneira mais direta. Daqui a 5 anos, como é que tu se vê? Bom... eu me vejo realmente, de fato, eu já visualizei isso, né? Boa. Eu me vejo impactando outras vidas. Eu não falo ajudando, porque eu acho que ajudar é um termo tão pequeno, mas, de fato, impactando outras vidas. Porque quando eu comecei a mentorar, eu percebi que não era só sobre a parte técnica. E tudo que eu tinha passado era para, de fato, que outras pessoas pudessem enxergar a vida de maneira diferente. Porque, assim, todo mundo tem uma história triste. Né? Eu sempre falo isso. Tem. E eu não gosto de usar a minha história como, ai, que coitada, entendeu? Tanto é que
vitimismo. Falo sobre isso. Mas geralmente quem é produtiva não gosta de vitimismo. Entendeu? Se eu mal falo sobre isso, eu estou abrindo isso agora porque eu sei que é importante as pessoas saberem o que tem por trás dos bastidores, entendeu? Mas assim, eu passei muito tempo ali com aquela dor calada, então eu me vejo de fato impactando outras vidas. Sucesso é treinável? Sim. Eu vou perguntar isso, porque assim, quando a pessoa que vem de mentorias sempre vai saber que é treinável. Porque muita gente que não passa por tudo isso, não, acha que é dom, né? Que ela nasceu com algo a mais. Eu fiz um curso no Senac quando eu era adolescente. E no final do curso teve uma homenagem para cada pessoa. Tinha uma menina lá que amava sapo e pregaram um ursinho de sapinho para ela. Sabe qual foi minha homenagem? Entra mudo, sai calado. E hoje, se não me segurar, eu não paro de falar. Então, ou seja, tudo é treinável. Entendeu? Eu tenho que treinar mais um pouquinho. Netinho, mas posicionamento. Entendeu? Tem muita gente que tem dificuldade de se posicionar. Até gravar story. Isso. Que a gente já passou por isso. A gente sabe que a gente não chega no primeiro story. Oi, galera. Não é. Eu fazia uns 10 stories pra sair um. Hoje em dia, vai no primeiro que eu tô nem aí. E mesmo assim, o que você postar, você fica lá. Eu acho que eu vou apagar. Não ficou bom, não. A gente se preocupa muito com a opinião dos outros. Eu respondi uma caixinha semana falando sobre isso. Eu trouxe até uma foto minha bem antiga. Porque, tipo assim... Eu morria de vergonha de aparecer, de falar o que os outros vão pensar. Eita, agora virou blogueirinha. Quando eu postei meu primeiro vídeo de posicionamento da transição, alguém foi lá e perguntou para uma amiga minha, ela agora vai virar coach? Aí eu digo, meu Deus, olha a mentalidade. Na verdade, coach na tradução é um professor, então sim. Isso. Entendeu? Se eu estou ensinando, isso muitas vezes é para estimular, né? Sim, fazer, né? Você desistir. Sim. E assim, você tem que ir com medo, sem se preocupar com o que vão pensar. Porque, assim, eu já fui essa pessoa que me preocupava muito com a opinião dos outros. Hoje em dia, eu tô nem aí. E, principalmente, quando essa pessoa não tem resultado. Sim. Né? Então, assim, qual o resultado que essa pessoa tem nessa área, né? Porque, por exemplo, uma pessoa vir querer me dar direcionamento religioso, essa pessoa tem que, né, ser exemplo, uma pessoa que, né, que pratica isso. Tem autoridade no assunto, né? Autoridade. Mesma coisa, uma pessoa que não tem resultado no empreendedorismo e quer chegar dando opinião. Isso me estressa. Eu trouxe isso pra mim, que tipo assim, uma história dura 24 horas, né? No máximo ali vai ter uns compartilhamentos, alguém desdenhando, tem uma resenha. Mas depois, em seguida, vai ter outro. E tu vai estar crescendo. De outra pessoa. E vai ter outro. Então... E sabe o que eu aprendi também? Quanto mais a gente cresce, mais hater a gente tem. Porque automaticamente você está alcançando mais pessoas, né? Tanto por positivo como... E mais gente vai querer lhe derrubar. Isso é um fato. Principalmente pessoas que conhecem de onde você saiu, né? E foi sobre isso que eu estava conversando um dia desses com uma amiga, compartilhando como tinha sido lá o evento, tudinho. E eu peguei um vídeo que eu ainda vou postar e a galera que estava lá vibrou. Eu me arrepio, eu digo, caramba. Só que as pessoas que estão perto de mim não vão vibrar desse jeito. É desse jeito. Entendeu? E aí ela foi e falou assim, é muito difícil você crescer de onde você veio. É desse Porque dificilmente as pessoas vão conseguir enxergar, de fato, que você está em crescimento. E crescimento, para mim, ele não é só sobre dinheiro. Porque se fosse, eu nunca teria crescido, né? Por tantos altos e baixos que eu passei. Eu sempre falo que eu cresci na parte interna, que é realmente a parte de raiz, onde a gente cria força. Então, em algum momento, o dinheiro vai ser a consequência, né? Mas você dificilmente vai... As pessoas vão reconhecer que você cresceu, que você tem algo para ensinar, que você tem maturidade. Então... Desse jeito. Eu mesmo recebo, como tu estava falando, no direct, pessoas da área de outras regiões, né? Sempre perguntam, tu dá mentoria, nananã. E assim, isso faz a gente pensar, caramba, o povo de fora dá muito mais valor do que da cidade, né? Porque assim, eu vejo muita gente de outras cidades, agora a gente tá abrindo em outras regiões, né? E muita gente torcendo. Tipo, a gente abriu em Caruaru, a gente tem uma galera lá que torce, sabe? Petrolina, assim, a gente... É totalmente diferente do pessoal que ele conhece da sua cidade. E também tem a questão da mentalidade. Entendesse? Do interior também, né? Então, assim... eu sempre falo, né? Às vezes, eu não sei se é um defeito ou se é uma qualidade. Nada pra mim tá bom. Então... Dificilmente eu vou me conformar com alguma coisa. Então, eu sou grata, mas assim, nada para mim tá bom. Sempre pode melhorar. E eu sempre me repito isso. Por que eu vou me conformar com pouco se eu posso ter muito? Um pouco mais, né? Entendesse? E tipo assim, não é de ganância. Não, mas assim,
beleza, aqui cheguei a tal nível, tal, estabilizou. Sim, e agora? Qual o próximo passo? Entendesse? Tá sempre pensando no que pode melhorar, crescer, Quando essa questão da mentoria surgiu, já tinham várias pessoas ao meu redor falando, caramba, tu deveria fazer isso, isso, isso. A loja tá pequena, mas não era pequena no sentido físico, porque ela é uma loja grande, mas pequena no sentido que eu deveria explorar outras coisas. Expandir. E aí eu parei e pensei, o que é que as pessoas estão enxergando que eu ainda não estou enxergando? Entendesse? Eu acho que é muito sobre isso. Por isso que as pessoas também falam para você sobre mentoria. Porque quem está de fora consegue enxergar com mais facilidade do que a gente mesmo. Me diz uma coisa. Tem algo assim, algum hábito que a Edna faz que acha que ajudou ela a se tornar quem ela é hoje, de sucesso? Tu acha que tem algum hábito que tu repete? Tipo, eu estudo muito, eu treino muito academia. A academia, eu acho que já é fácil para mim. Mas, assim, eu acho que eu sou muito curiosa. Então, eu estudo sobre estoicismo, mentalidade. O que você imaginar, eu digo assim, isso aqui, ó. Comportamento, como é que lapida comportamento? O estoicismo todinho. Aí, depois, mentalidade. Aí, eu fui para livro de mentalidade. Mais esperto que o diabo, o mito do empreendedor, e tome. Tipo, eu tô podcast, não para, né? Não paro, não. Eu tô o tempo todo. Às vezes, eu até acho ruim, porque eu fico... Acelerada. Entendesse? Tu não consegue se desligar, né? Tô em casa, acabou. Não, e tipo assim... Como eu te falei, eu passei 1 ano e 5 meses me preparando para a mentoria. Então, lapidei, cheguei aqui X. Obviamente que durante o caminho a gente vai lapidar mais. Mas aí, agora, eu já enxergo outra coisa, outro produto. Porque esse aqui eu já lapidei, já está mais fácil, então eu já enxergo outro produto. Entendesse? E aí, a minha mente... Para aquele ali, eu tenho que me preparar. Do mesmo jeito que eu me preparei para a mentoria. Então, eu tenho que lapidar, eu tenho que estudar o quê? Aí, eu saio fazendo como se fosse, tipo, um plano mesmo. Entendeu? Se antes da mentoria, eu sabia que, tipo assim, o que eu vou ter que trabalhar? Eu listei posicionamento, o produto. Aí eu comecei, aí eu fui fazendo passo a passo. Pessoas de sucesso, né? Fazer o passo eu fui fazendo passo a passo, porque, tipo assim, a gente não consegue resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Com certeza. Né? E aí, foi até engraçado, porque tinha um cara, uns meses atrás, que ele queria me vender uma mentoria. E a promessa da mentoria dele era, tipo, todas as áreas da sua vida em perfeito estado. Aí eu fui e disse, eu não acredito nisso. Aí ele, por que você não acredita? Eu fiz porque você quer me dizer que saúde, família, trabalho, relacionamento, espiritualidade, a gente consegue deixar tudo no plano bem retinho. É impossível. Não consegue, não. A vida real, não. Sempre vai ter alguma área, porque se a gente conseguisse o equilíbrio em todas essas áreas, primeiro, a gente nem ia nem lembrar de Deus. Verdade. A família está bem, eu tenho dinheiro, minha empresa está bem, trabalho, meus funcionários é tudo de boa, minha saúde está maravilhosa. A gente nem ia lembrar de Deus. Verdade. Entendesse? Então, assim, tem que ter o equilíbrio. Então, em cada fase que eu estou vivendo, o que é que eu tenho que aprender aqui? Eu sempre me faço essa pergunta. Eu converso com Deus. Tá bom, Deus. Às vezes eu não entendo, né? Eu digo, eu não estou entendendo o que é que eu tenho que aprender aqui. Me mostre com mais clareza o que é que eu tenho que aprender nessa fase. E isso foi nesse período que eu vivi. Acho que há uns 2 anos eu passei um processo também de saúde bem delicado, né? Onde eu estava com uma deficiência na imunidade. Tipo, eu já tinha ido para 3 imunologistas, não sabia mais o que estava acontecendo, já tinha encaixado não sei quanto e tal. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Aí depois eu parei e pensei, eu fiz, não, isso aqui não é sobre saúde. O que é? Isso aqui não é... Foram 8 meses tomando, tipo, azitromicina, 3 vezes por semana, de 500 miligramas. E que bom que tu teve sabedoria para observar que não era, e né? o cabelo caía, eu chegava num ralo assim, o cabelo caía, eu só fazia chorar e eu dizia, meu Deus, o que é que eu tenho? Fui para 3 médicos, ninguém me deu um diagnóstico. Até o último médico pedi para levar meu caso para ser estudado por uma equipe de imunologia. Eu falei, pronto, eu tenho só 6 meses de vida. Vou morrer. Estudado por uma equipe, aí depois de voltar, eu disse assim, não, acho melhor você voltar para o primeiro médico, tal, não sei o que. Eu fiquei nessa. Aí teve um belo dia 19 de abril de 2024. Eu acordei e disse que eu não ia tomar mais um comprimido. Eu ia desmamar de uma vez. Se eu tivesse ficado doente, eu ia ficar pneumonia, do que bactéria, o que tivesse de acontecer, ia acontecer. Mas eu não ia tomar mais um comprimido. Porque eu tinha entendido que não era sobre médicos. Era espiritual. Era algo que eu tinha que aprender naquele momento que eu não estava enxergando. Então, eu só consegui enxergar quando eu já tinha feito todos os recursos. E parei e perguntei a Deus o que Ele queria me ensinar. E sabedoria. Eu aprendi. Entendeu? É muito sábia, né? Saber, né? E assim, na Bíblia fala que a gente tem que pedir sabedoria que Ele dá, né? Isso é muito bom. E assim, tu já acorda produzindo? Ou tu era aquela que produz um pouco mais tarde pra noite?
Não, eu já acordo ali, tipo, o que eu vou comer no horário do almoço, qual é o lanche que eu vou levar à tarde para a loja, eu vou para academia de que hora, respondo, eu já... Organizando passo a passo já, né? Entendeu? Qual o conselho, assim, tu gostaria de ter ouvido lá no passado, que tu não ouviu, e que hoje tu daria a tua mentorada? Além de resiliência, né, que tu já falou, né? Qual conselho, assim, você vai precisar ter isso durante o seu processo? Você é a pessoa mais importante da sua vida. Muito bom. E foi isso que tu passou, né, no teu processo? Porque eu demorei a entender isso. Então, eu tinha... Sofreu muito com isso, Isso. né? Como eu tinha medo da rejeição, então eu fazia de tudo para agradar todo mundo. E aí, quando a gente começa a agradar todo mundo, a gente começa a... Eu já fui assim. A esquecer a gente. Eu já fui assim também. Então, tipo, eu queria ser a melhor irmã, a melhor namorada, a melhor amiga. E aí você vai acumulando um monte de emoções, porque você fica aguentando coisas caladas só para favorecer o outro. Então, se for para você ficar confortável e eu desconfortável, eu não fico mais em nenhum ambiente. Cara, isso é muito bom, porque até um tempo desse que eu passei por um processo assim de uma funcionária, né, que falou algo que não era sobre mim, jogou nas redes sociais. Aquilo, minha filha, eu tava na clínica, eu fui pra casa, chorei, liguei pra ele desesperada, orei, li a palavra e aquilo foi no meu coração. Isso não é sobre você. Você sabe quem você é e essa pessoa não é você. Cara, acabou. Só foi aquele momento. Enxuguei as lágrimas, voltei a trabalhar e me fortaleci com aquilo. Porque, assim, eu queria agradar algo que eu sempre sabia que aquilo não era sobre mim. Eu não sou essa pessoa. E, assim, foi algo que me fortaleceu muito. Porque, assim, eu não vou agradar todo mundo. E isso traz, Laiane, uma coisa que eu falo. Tipo assim... Hoje a gente fala muito de gestão das emoções, mentalidade, essas coisas, e é aquilo que eu falei, né? Principalmente em terra de rede social. Se você levanta a bandeira de gestão das emoções e em algum momento você tem que enfrentar alguma coisa assim do tipo que lhe abala, porque a gente vai ser abalado. Não tem como, né? E aí as pessoas dizem, mas tu não sabe fazer gestão das emoções, sim. Mas gestão das emoções não significa ser livre das emoções, né? Eu vou sentir, eu vou chorar. Agora, o que é que eu vou fazer? Exatamente. Com isso, o que é que eu preciso aprender com isso? Sabe? Aí é o que eu falo sempre, eu oro e digo assim, Senhor, essa fase que eu tô passando, o que é que eu preciso aprender? Sabe? Com isso, porque não é que a gente não vá passar, é como a gente vai encarar, né? Por exemplo, isso poderia ser algo que me afetasse pra vida, daqui pra sempre. E pelo contrário, isso me fortaleceu mais. O que é que, pronto, e hoje eu tenho muito forte assim, qual o próximo nível que o Senhor quer me colocar? Porque, assim, eu acredito que toda batalha é algo que a gente precisa se fortalecer. Sim. Então, assim, no nível que hoje eu sei que eu vou chegar, é algo que eu não posso me abalar com a opinião de, sabe? Até porque a gente pede algo maior, né? Então, automaticamente, quando você tem algo maior, você tem que se preparar para batalhas maiores. Aí eu já fico... Imagina essas empresas grandes. Não tem nem acesso a isso, né? Porque, assim... É algo que, se a pessoa for parar, enlouquece. Eu dei o exemplo de famosos, né? Que é hate em cima de hate. Eles não podem olhar para os comentários, não. Se não adoece, né? E assim, não vai agradar. Jesus Cristo veio e não agradou. É verdade. Quem é Laiane na fila do pão? Não vou agradar. Né? E assim, a Edna olhando para Edna do passado. O que é que a Edna diria hoje para ela? Cara... Você conseguiu, sabe? O que é que tu diria, assim, se olhando? Que a Edna do passado falaria pra mim hoje. Hoje, a atual. Porra, tu é foda mesmo. E, tipo assim, não é nem por, tipo... Tu ficou até emocionada. Por percebeu, assim? Não, é porque, tipo orgulho. Assim... porque eu olho pra aquela menina, porque eu sempre falo que, tipo assim, até os 30 anos eu era uma menina de 30 anos. É isso. Aí a vida veio, me quebrou e falei, agora você vai ser uma mulher. Entendesse? Então, orgulho, que não é por ego, assim, porra, como tu é foda. Não, é tipo assim, caramba, tu tá ligada a tudo que tu passou. Entendesse? E assim, pra gente que veio do zero. Sim. É muito orgulho. Sim, com certeza. Né? Então, eu acho que a gente tem que se orgulhar mesmo de onde saiu, de onde tá chegando, né? E tem uma coisa que a gente não aprendeu, tipo, se orgulhar da gente mesmo. É tipo assim, a gente sempre foi ensinado, acho que tem que ser humilde, né? Tipo, ser humilde é uma coisa, mas você também não valorizar o seu próprio mérito, entendesse? Aí também é baixa autoestima demais. Não, eu sei, porque eu passo de madrugada lá em São Paulo, que não é tão simples, entendesse? É várias noites de sono, é cansativo, é o psicológico, é a obrigação, é meta para cumprir também. Não vou lá
a passeio. É muitos anos fazendo a mesma coisa, entender assim? Entendi. E assim, só pra gente encerrar e tu vender teu peixe. Explica agora para as pessoas que estão assistindo por que ela deve fazer a mentoria com Edna. Porque é aquilo que eu já falei anteriormente. Além de você trabalhar o CNPJ, você vai trabalhar o CPF. Então, tudo que eu vivi não foi em vão. Eu adquiri experiência e antes de sentar para ensinar, eu sentei para aprender. Muito bom. Então, não foi algo aleatório, né? Eu tenho estrutura, eu tenho processos e, de fato, eu já tenho resultados, né? Ainda não comecei a divulgar, até porque quando a gente parte para a mentoria é algo muito íntimo da empresa, é algo também que faz parte da ética profissional. Não vou estar ali expondo dados, nada de ninguém, mas é justamente sobre isso, porque antes de sentar para ensinar, eu sentei para aprender. Isso, e assim, invistam, né? Não tenham medo de dar o primeiro conhecimento passo. É investimento. Quanto a Edna já não investiu antes, sim, né? Sim. E tem para poder passar agora, né? Então, foi um prazer, pessoal. Obrigada, foi um prazer ter a Edna aqui conosco. Espero que vocês gostem do episódio, porque, assim, eu aprendi muito. Com certeza. E, assim, é engraçado como a gente se identifica alguns pontos, né? Porque, assim, eu acredito muito nisso, pessoas de sucesso deixam rastros. Tem muita coisa ali em comum, né? E que quem está aí começando ou que já está pode ir pegando, né? Porque eu peguei muito com mentores, peguei muito aqui com você. E tenho certeza que quem também está assistindo pegou muito. Obrigada pelo convite. Obrigado, a gente que agradece. E que bom. Foi ótimo participar. Muito obrigada. Que bom. Obrigado.